Muito bom dia, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. No âmbito da Unidade Curricular Competências Pessoais e Sociais 2, realizamos esta entrevista para perceber quais as metodologias utilizadas por recrutadores para captar e reter talento, bem como aquilo que procuram num candidato durante o processo de recrutamento. Ao longo desta conversa, gostaríamos de conhecer a vossa visão sobre o processo de recrutamento, desde a identificação das necessidades da empresa até à contratação e onboarding dos novos colaboradores. Queremos perceber quais as qualidades mais valorizadas nos candidatos, quais as melhores práticas para garantir um processo de seleção eficaz e como é feita a adaptação dos novos funcionários. Assim para começar, quais são as características que procuram num candidato a um emprego? Bem, começando então aqui por uma breve introdução, o meu nome é Irene Fangueiro, sou responsável da área de recursos humanos da Ferbar. Portanto, conto já aqui com alguns anos de experiência, cerca de 20, para não ficar assim uma coisa muito séria. Portanto, iniciei a minha carreira na indústria, passei pelos serviços e voltei aqui à indústria, que tem falado aqui um pouco mais alto. Respondendo aqui à sua questão, em termos de características, eu acho que é fundamental nós temos aqui em consideração 3 aspectos, portanto, o conhecimento técnico da pessoa que vai integrar a função, experiência, não é? Portanto, quando estamos a falar, obviamente, de perfis que carecem de alguma experiência, é importante termos em atenção se a experiência que traz é realmente relevante para a posição para a qual estamos a recrutar, e depois aquilo que eu costumo vulgarmente chamar da natureza do candidato, não é? Perceber se estamos aqui na presença de um candidato que traga compromisso, que seja íntegro, que traga aqui pensamento crítico, facilidade em concretizar raciocínios e respostas, portanto, dependendo, obviamente, aqui um pouco da função e da posição para a qual estamos a recrutar. Mas assim, de uma forma mais alargada, eu diria que serão estes 3 pilares fundamentais em qualquer processo de recrutamento. Depois, outras características virão também aqui associadas à própria cultura da empresa, não é? A valorização do trabalho em equipa, eu acho que deve ser um aspecto também que se deve conseguir avaliar e aferir, porque no fundo as interações acontecem sempre em qualquer tipo, em qualquer nível, não é? Em qualquer função que se venha recrutar. A iniciativa é um aspecto que eu também valorizo em qualquer posição, quer seja numa posição mais estratégica, obviamente, quer seja numa posição mais operacional, e eu diria, assim, de uma forma geral, que são estes aspectos que eu tenho sempre em atenção em qualquer processo de recrutamento. Muito bem. Numa fase inicial de candidatura, o que é que faz um candidato destacar-se imediatamente? Eu diria que são 2 grandes aspectos. Normalmente a candidatura chega-nos através de um CV, portanto, no fundo, mais não é do que um resumo em que o candidato tem a oportunidade de se apresentar, de se identificar, falar aqui um pouco da sua área de formação, da sua educação, daquilo que são as suas valências. E, portanto, para mim é sempre um elemento-chave, uma ferramenta para começarmos a desenvolver um processo de recrutamento. Fundamental ser um documento bem estruturado, sucinto, porque quantidade não é qualidade, e aquilo que eu costumo dizer muito é atenção aos erros ortográficos. A falta da acentuação, por exemplo, hoje em dia às vezes buscam-se modelos pré-feitos que vêm, por exemplo, em brasileiro. Portanto, eu acho que isto revela logo à partida alguma falta de cuidado, não é? De atenção ao detalhe, de cuidado na forma como nos estamos a apresentar. E depois outro aspecto, mais uma vez, como diria há pouco, é a experiência, não é? Portanto, são os 2 aspectos fundamentais. Ok. Para encontrar candidatos qualificados, quais são os principais métodos que se utilizam? Nós na Ferbar, maioritariamente, recorremos a empresas especializadas, ok? Portanto, empresas de recrutamento. Fazemos uma breve reunião, fazemos a apresentação da função e daquilo que são os requisitos para aquela função, aguardamos que nos apresentem candidatos válidos, fazemos uma triagem, entrevistas presenciais e depois tomamos a decisão. Mas na Ferbar, maioritariamente, é por empresas especializadas. Ou seja, em termos de LinkedIn, não estão tão presentes no LinkedIn? Não
seja, temos a página, mas não colocamos lá os job posts por enquanto. Utilizamos aqui as empresas especializadas. E como é que avaliam a eficácia desse método? Estão a pensar em optar por outros? Portanto, eu olho para a empresa de recrutamento como um prestador de serviço, não é? Como um fornecedor, digamos assim. Portanto, para mim o que é importante? A qualidade dos candidatos que são apresentados, o timing, porque muitas vezes o tempo de resposta influencia também aqui a ocupação o mais depressa possível da posição, e há casos em que este tempo é crítico. Quando estamos a falar de uma posição mais estratégica, quanto mais rapidamente eu conseguir essa substituição, ou quando é o caso de um reforço, portanto tem impacto na estrutura da empresa, o tempo de resposta e a diversidade de candidatos. Também é importante que não apresentem apenas um candidato, por mais que seja aquele candidato que aparentemente é o ideal, mas portanto serão estes três aspectos: o tempo de resposta, a qualidade e de alguma forma o número de candidatos suficiente para conseguirmos fazer aqui uma triagem e uma seleção o mais orientada possível para a posição que queremos ocupar. É certo que, como disse, que não utiliza tanto esta ferramenta, portanto eu faço esta pergunta como para um recrutador no geral e não tanto para um recrutador da Fairbar, que é como veem as mensagens no LinkedIn e as candidaturas espontâneas, e se consideram que faz a diferença e o que é que pode demonstrar sobre um possível candidato? Para já a iniciativa, não é? Portanto, alguém que envia uma candidatura espontânea, portanto será alguém que tenha aqui a iniciativa de ele próprio fazer aqui uma procura ativa, não é? Não está só à espera de responder a anúncios. Curiosamente tivemos um colega que entrou recentemente e foi assim. Portanto, foi através de candidatura espontânea. Portanto, eu acho que quando recebo uma candidatura espontânea, a primeira coisa acho que há que ter respeito por aquela pessoa que nos envia uma candidatura, mesmo sabendo ou achando que não há nenhuma posição em aberto, toma essa iniciativa. Portanto, há de se ter identificado, neste caso com a Fairbar, por algum motivo, pelos produtos, pela atividade, pelo bom nome, pela reputação da empresa, pelo tipo de produtos, pelo tipo de atividade que tem, não é, no seu dia-a-dia. Portanto, eu acho que é sempre uma mais-valia e respeitar essa candidatura. Portanto, eu tento sempre responder a todas as candidaturas espontâneas, tento que as respostas não sejam muito formatadas. É claro que há sempre ali alguns aspectos, não é, que têm que ser ditos, mas sempre que possível tento dar uma resposta mais ajustada, porque uma candidatura espontânea também ela própria por vezes traz conteúdos diferentes, não é? A pessoa anexa normalmente o CV e faz ali um enquadramento, faz ali um comentário por vezes também, e portanto eu tento ter sempre esse cuidado e no limite responder sempre. Falámos também já um pouco sobre isso, mas como é que avaliam um CV? O que é necessário todos os CVs terem? Eu diria que são 3 ou 4 coisas. A identificação do candidato é importante. Quando eu digo identificação, não é entrar aqui por dados pessoais, mas o nome, a idade, a área de residência. Portanto, eu acho que estes 3 aspectos devem sempre, do ponto de vista de identificação, constar. E vão perguntar a morada porquê. O facto de termos um candidato mais próximo ou menos próximo pode ser uma condição, por causa de horários de trabalho. Vamos imaginar, nós cá trabalhamos só no horário diurno, por exemplo, mas vamos imaginar uma empresa que trabalha com turnos e, por exemplo, trabalho noturno. Eu, se perceber que aquela pessoa, sei lá, vem de Santa Maria da Feira, sabendo que não há transporte direto para a Maia, para mim é logo um ponto a clarificar, por exemplo, no CV. E às vezes quem está a responder ao anúncio não reparou que nós estamos na Maia e que se não tiver aventura própria, se calhar não vai cá conseguir chegar atempadamente para um horário noturno. Portanto, identificação, nome, idade, área de residência, acho que são sempre, e depois os contactos, obviamente. Formação é fundamental, se tem 12º ano, se tem um curso de informática, se tem uma licenciatura, se está a frequentar curso de idiomas, por exemplo. Experiência, mais uma vez, e a experiência é sempre aquele parênteses, não é?
quando estamos a recrutar para um primeiro emprego, esse aspecto não vai ser o mais relevante. Então, qual é que será? Serão outras habilidades. Proeficiência, por exemplo, na área de informática, na área das tecnologias, um idioma, uma formação em condução de empilhadores, algo que possa acrescentar e complementar a área de educação e a área de formação. Portanto, são sempre estes 4 aspectos que eu procuro no imediato quando estou a analisar uma candidatura em um CV. Passando agora para um processo de recrutamento, já. Que tipo de entrevistas realizam-se? Entrevistas individuais, técnicas, dinâmicas de grupo, e o que procuram avaliar em cada uma delas? Nós, cá na Ferbar, eu usando como exemplo a Ferbar, habitualmente são entrevistas individuais. Por vezes, para algumas posições, usamos aqui entrevistas técnicas. Nas entrevistas individuais procuramos exatamente aqueles 4 aspectos que eu falei anteriormente, ok? E procuramos depois fazer aqui um match entre o descritivo e a missão que temos definidas para aquela função e o candidato. Portanto, nós quando vamos para recrutamento, o recrutador também tem que se preparar, não é só o candidato, não é? Portanto, é importante conhecer bem a posição, conhecer bem quais são os requisitos críticos para executar e exercer bem aquela função e qual é que é a missão daquela posição no conjunto, na estrutura da empresa. E, portanto, vamos depois fazendo este match. Portanto, preciso de um licenciado na área de marketing. Vamos confirmar se é licenciado, onde é que tirou a licenciatura, está fechado, ainda está a frequentar, quais foram as cadeiras que gostou mais. Na área do marketing, qual é a área que mais gosta ou que acha que tem ali uma aptidão diferente para exercer essa função. Portanto, vamos procurando, olhando para os nossos requisitos e fazendo aqui match com o candidato. Quando estamos a falar de um candidato que traz experiência, é importante validarmos bem esse percurso que traz, percebermos por onde é que já passou, quanto tempo, quais eram as suas responsabilidades, para a nossa função perceber também qual é a motivação, portanto, está num sítio, quer mudar para outro, qual é a motivação para esta mudança, o que é que procurou ou o que é que procura no nosso projeto. Ao ler o anúncio teve essa atenção, também acontece por vezes, os candidatos estão numa fase em que estão a fazer uma procura ativa de emprego e muitas vezes o que nós percebemos é nem sequer leu o nosso anúncio e nem percebeu bem para aquilo que se está a candidatar. Portanto, eu diria que a preparação é fundamental de quem está a recrutar, mas muito também de quem está, do candidato, de quem está a responder. Não basta responder por responder, é importante efetivamente terem atenção ao anúncio, fazerem aqui uma procura, trazerem o máximo de informação possível acerca da própria empresa, a cultura da empresa, os valores, a missão, é uma empresa certificada, qual é a posição da empresa no mercado. Portanto, é importante fazer esta preparação, porque a entrevista vai correr bem e vai ser isso que vai destacar os candidatos, fundamentalmente quando estamos a falar de candidatos que se estão a candidatar a um primeiro emprego, que não trazem grande experiência, não trazem grandes missões concretizadas, não trazem grande experiência, não é? Portanto, o que os vai distinguir depois vão ser estes detalhes, que é, este candidato conseguimos manter aqui uma conversação serena, portanto, trouxe perguntas pertinentes, que é fundamental, portanto, a entrevista não deve ser só unidirecional. Eu tento também ter aqui quando eu falo na preparação, esta preparação da informação relativamente à função, mas é importante, por exemplo, também criar um ambiente sereno. Portanto, para mim, uma entrevista não deve ser um momento de avaliação, mas sim um momento de partilha, ok? Se eu tenho um candidato que não traz grande experiência, a conversa vai ter que ser orientada de uma forma diferente. Se a pessoa que chega também não sabe nada sobre a empresa, pouco sabe sobre a função, vai ser uma coisa que não vai ter grande interesse, ok? Portanto, e a mim vai-me dar alguma informação. Não se preparou, não teve atenção ao detalhe, não procura ouvir preparado,
não dispensou tempo a preparar-se. Isto é informação que, de uma forma indireta, nos está a chegar e quem está desse lado às vezes nem tem esta percepção. Portanto, voltando aqui ao tipo de entrevistas, fundamentalmente entrevistas individuais, em situações mais operacionais, por vezes fazemos entrevistas mais técnicas. Um exemplo, condução de empilhador. Portanto, a pessoa até traz o certificado, diz que já trabalhou em 3 ou 4 sítios no armazém e muitas vezes eu proponho e sugiro irmos ao armazém e fazer ali um exercício prático, por exemplo, de condução do empilhador, fazer ali uma manobra, tirar um produto de um sítio e colocar noutro. Dinâmicas de grupo, por vezes pode ser também interessante quando temos, por exemplo, um grupo de candidatos muito alargado e, portanto, muitas vezes as entrevistas de grupo ajudam-nos a fazer ali uma triagem mais próxima, não é, do candidato do que selecionar currículos para um sítio e para o outro. Portanto, eu diria que estas serão assim as três principais tipos de entrevista que mais usamos cá. E quais sentem que são o tipo de perguntas que revelam mais sobre um candidato? Tipo de perguntas que revelam mais sobre um candidato que nós façamos? Sim. Do nosso lado. Voltando outra vez à estrutura do CV, portanto, conhecer o candidato é fundamental, não é? Perceber aqui o percurso dele. Depois eu normalmente faço perguntas mais comportamentais para perceber um pouco mais a natureza da pessoa. Até às vezes com alguns exemplos, colocando alguns cenários. Perante esta situação, como é que acha que iria reagir? Perante este problema, como é que começaria, como é que definiria aqui um plano de atuação, um plano de ação? Portanto, as perguntas são muito mais comportamentais e de criação até de situações para percebermos um bocadinho como é que a pessoa se posiciona e depois vai sendo com a concretização de resposta. Alguém que tem uma capacidade analítica, a primeira coisa que vai simular na cabeça dele qual é a situação e vai logo começar a definir um plano. Se a pessoa, ao fazer este exercício, consegue depois até concretizar em 2 ou 3 etapas, mais uma vez já me está aqui a passar alguma informação. Portanto, primeira situação, perante uma questão nova, teve a capacidade de avaliar e definir logo ali um plano de ação, conseguiu comunicar bem a ideia que nos queria transmitir, portanto, alguém que tem alguma facilidade em sintetizar e concretizar, e depois a resolução do problema, não é? Vamos imaginar que aqui é a colocação de um problema. Como é que resolveria esta situação? Vamos produzir um exemplo. Vamos embalar hoje amêndoa. Verificamos que nos falta um rótulo. Portanto, aparentemente tínhamos feito o trabalho todo bem na sexta-feira, mas hoje, quando vamos fazer a conta-cheque, falta-nos um rótulo. Perante esta situação, o que é que fazemos? Temos um prazo para cumprir, percebemos que nos falta aqui um componente para fazer o embalamento e então começamos a chorar, ligamos para o chefe, arrancamos cabelos, dá vontade disto tudo. Mas a verdade é que temos que ter aqui uma resposta. Portanto, então o que é que vamos fazer? Não conseguimos embalar este produto, vamos ver o que é que estaria aqui numa segunda linha, o que é prioritário, vamos pedir aos colegas da manutenção para redefinirem os formatos das máquinas, vamos pedir aos colegas da logística para nos abastecerem com outro tipo de material e produto para conseguirmos fazer o embalamento que estava ali numa segunda fase, vamos fazer os reportings em quem direito, ao nosso responsável, aos colegas que estavam à espera desta resposta, vamos começar a embalar. Portanto, alguém que consegue fazer este exercício, não é? Portanto, conseguiu pensar numa alternativa e consegue concretizar esta resposta, está a mim a revelar uma série de questões, não é? Portanto, numa situação limite, não bloqueou, portanto, alguém que tem aqui alguma resistência ao stress e que tem alguma resiliência, revelou isto, revelou logo uma rápida capacidade de planeamento, ok, não conseguimos embalar o produto A, vamos então tentar ver o que é prioritário e embalar o B, conseguiu logo interagir e colocar todos os seus interlocutores alinhados com o problema e com a solução, portanto com um plano de ação imediato e no fim não se esqueceu de reportar que efetivamente temos aqui um problema, já definimos um plano de ação, estamos a fazer isto e entretanto voltamos a fazer o ponto de situação ao final da manhã, no início da tarde. Portanto,
Alguém confrontado com uma questão destas, que me consegue, não tem que ser desta forma, não é? Portanto, até pode trazer aqui uma ideia mais interessante do que esta, mas que tem esta capacidade de resposta, conseguiu, numa só pergunta, mostrar uma série de características e aspectos relevantes que nós consideramos nesta posição. Já referiu alguns, mas para além desses, há alguns erros comuns que os levem imediatamente a excluir um candidato? Sim. Obviamente, em primeiro lugar, o facto de termos um candidato que não tem o perfil que pretendemos, fazemos a tal análise curricular e para mim é crítico para este perfil alguém que tenha uma licenciatura em Economia e a pessoa está-me a responder e tem uma licenciatura, sei lá, em Bioquímica, portanto não fará sentido. E depois há um aspecto que para mim é eliminatório, que tem a ver aqui com um comportamento inadequado. Alguém que não tem uma postura correta, educada, respeitosa, ajustada ao momento em que estamos, portanto para mim é um ponto a não considerar e eliminar um candidato. Às vezes, por melhor currículo que tenha, tendo aqui uma atitude desajustada, um discurso descuidado, uma postura demasiado relaxada, por exemplo, para mim é um ponto para excluir. E a falta de preparação, não é? É falta de preparação, certo? Isso. Pois. Revela logo muito sobre o candidato. Desinteresse. E do vosso ponto de vista, o que torna uma entrevista bem-sucedida? Para mim, qualquer coisa bem-sucedida, e as entrevistas não são exceção, voltamos aqui outra vez ao ponto da preparação. Tudo aquilo que nós fazemos é importante prepararmos, pensarmos no que estamos a fazer, no objetivo que pretendemos alcançar. A preparação, como vos dizia há pouco, e não me queria repetir, mas calhar vou-me repetir aqui um pouco, a preparação tem que ser sempre dos dois lados. Se eu vou para uma entrevista e nem sequer conheço muito bem a posição, não tive o cuidado de falar com o meu colega especialista na área, que vai receber este novo elemento, quer seja por reforço, quer seja por substituição, para mim é logo um aspecto crítico. Portanto, nós, entrevistadores, temos que nos preparar também. Portanto, é importante conhecermos bem a função, trocarmos algumas impressões com os colegas que estão na área, definirmos quais são os pontos críticos, conhecer um bocadinho também os nossos colegas e percebermos qual é a natureza de candidatos que se vai adequar mais àquele perfil. Portanto, isto é fundamental. Ponto 2. Eu acho que é fundamental criar-se numa entrevista um ambiente tranquilo, sereno, mais uma vez. Não deve ser visto como um momento de avaliação, mas como um momento de partilha. Portanto, estarmos com alguma à vontade, e alguma à vontade não é à vontadinha, como eu costumo dizer, mas é estarmos tranquilos, estarmos relaxados, criarmos um ambiente em que eu faça perguntas e espero respostas do candidato, mas haja também espaço para o candidato me fazer perguntas a mim, trazer dúvidas, curiosidades e criar esta dinâmica. Portanto, isto para mim é um aspecto importante. No caso do candidato, para mim um erro logo e que me deixa logo assim com o pé atrás é um descuido no currículo, não é? Mais uma vez, um currículo que não foi cuidado. Por um lado que não foi cuidado, ou que foi demasiado cuidado, também não é assim uma coisa muito interessante. E hoje em dia às vezes vemos CVs também demasiados coloridos, com demasiada informação, com pensamentos, às vezes de autor. Não é que eu não o valorize, acho que tem que ser na medida certa. Portanto, ser um currículo sucinto, sem erros ortográficos, para quem está deste lado também é mais fácil. Eu prefiro ler um currículo que tenha uma página, obviamente, que um que tenha 4 ou 5 frente e verso. Isto dispersa a atenção do entrevistador e no momento da triagem pode ser este currículo não, então vamos para este. Tão simples como isto. Portanto, eu acho que é fundamental este cuidado naquilo que escrevemos, como escrevemos e a mensagem que nós queremos passar. Alguém que coloca muita coisa num currículo está desorientado, certamente. Portanto, não se sabe aquilo que quer atingir, qual é o objetivo que quer atingir. Portanto, e vê-se muito, eu acho que é um erro comum e, portanto, que se deve evitar. Passando agora já, imaginando que o candidato já entrou, passando agora para um processo de onboarding,
O que é que consideram que é essencial num processo de onboarding para que os novos membros se integrem bem e a coesão da equipa não seja afetada? Certo. Um processo de acolhimento é fundamental e eu normalmente equiparo o processo de acolhimento à forma como nós recebemos alguém na nossa casa. Okay? Alguém que está a chegar, passou por um processo de recrutamento, já sabe algumas coisas sobre a empresa, nós próprios fomos partilhando ao longo do processo de recrutamento e formação, mas a forma como nós recebemos, a forma como nós estamos organizados, a forma como nós garantimos que a pessoa vai chegar e que vai ter, por exemplo, todos os meios para trabalhar, que o lugar dele está organizado, tem um computador, tem a ligação à impressora, tem material para escrever, no caso da operação já tem um cacifre identificado. Portanto, é fundamental recebermos bem. E recebermos bem é darmos meios para que as pessoas cheguem, fiquem confortáveis e comecem rapidamente a poder produzir. Porque, no fundo, quanto menos bem preparados e pior recebemos, mais tempo a própria pessoa vai demorar a integrar-se no espaço, na função e na própria equipa. Portanto, criarmos meios é um aspecto fundamental. Fazermos a comunicação de que vai chegar um novo elemento às pessoas que nós consideramos que são críticas também é importante para que essas pessoas também estejam preparadas e não haja aquele efeito surpresa e, portanto, recebam bem, tenham uma oportunidade de pensar como é que vão receber aquele novo colega. E tudo isto eu acho que vai criar logo uma primeira impressão da empresa. A primeira impressão vai ser aqui. Portanto, fui bem recebido, tiveram o cuidado de me receber bem, tinham os meios todos, fiz uma tour pela empresa, foram apresentadas as equipas. Isto vai logo criar uma primeira impressão da empresa. E vai logo ter aqui um impacto na satisfação logo, não é? Portanto, no final do dia, fiquei contente, fiquei satisfeito ou não fiquei. Isto vai impactar o nosso futuro. Eu faço sempre aqui um comparativo com o nosso primeiro, eu acho que toda a gente se lembra do primeiro dia da escola primária. O primeiro dia em qualquer empresa normalmente fica na nossa memória pelos melhores ou pelos piores motivos, não é? E portanto eu acho que é fundamental este cuidado na preparação também dos meios, da comunicação, por forma a que a pessoa possa rapidamente se integrar, perceber quando tem uma dificuldade ou quando tem um problema com quem é que tem que comunicar e rapidamente começar a produzir, que esse também é um grande objetivo, não é? Que chegue e que rapidamente comece a apresentar resultados. E agora de uma perspectiva do trabalhador que acabou de entrar, qual é o impacto de um bom processo de onboarding na retenção e na produtividade desses novos colaboradores? Se calhar fui respondendo aqui um bocadinho. Eu acho que é exatamente esta, não é? Se eu chego a um sítio, sei o que esperam de mim, tenho os meios para atingir esse resultado, eu deixo de ter a justificação de não ser tão produtivo e porque é que eu não atingi aquele resultado. Portanto, este é um aspecto. Depois, se as pessoas estão confortáveis no meio, à partida haverá menos probabilidade de saírem, portanto será uma forma de nós retermos. E aqui, quando eu penso no acolhimento, eu penso sempre no acolhimento e na integração. A forma como acolhemos é importante, mas depois a forma como nós vamos integrando ao longo do tempo essa pessoa é também fundamental. E isso é que vai fazer a diferença de retermos ou não, assim depois como outras variáveis, não é? A questão remuneratória acaba por ser também aqui um aspecto, o próprio mercado, não é? Há fases em que o mercado está muito mais parado, há fases que está muito mais ativo e, portanto, nós temos que nos preocupar com o momento em que acolhemos a pessoa, mas depois, ao longo do tempo, não esquecer, porque estas circunstâncias nós não controlamos e se não criamos boas condições não vamos conseguir reter. Portanto, o próprio projeto, não é? É importante nós definirmos objetivos numa fase inicial, mas é importante ao longo do tempo a pessoa ter objetivos, saber quais é que são, perceber o que é que isso também lhe vai trazer e ao longo do tempo irmos mantendo esta proximidade, esta relação. Não só por parte do Departamento de Recursos Humanos, que acho que tem aqui um papel importante, uma própria administração ir passando também estes princípios, estes valores e depois a própria chefia que acaba por ter aqui também um papel importante de acompanhamento ao longo do tempo. Portanto, só este alinhamento tripartido é que vai fazer com que tenhamos mais ou menos sucesso na retenção do candidato, acho eu. Passando agora para as questões finais,
uma vez que são de áreas diferentes, até gostava de ouvir a opinião de ambos para saber se concordam, que é como veem a evolução do mercado de trabalho e as competências que vão ser mais valorizadas agora no futuro próximo e no futuro, mais para a frente. Queres começar tu, José? Bem, podes começar tu, se queres. Pronto. A conjuntura económica e política são cada vez mais aspectos que têm interferência direta na nossa vida individual e, obviamente, aqui também no tecido empresarial, não é? Portanto, a conjuntura faz com que as empresas se tenham que mover de determinada forma e se ajustar. Nós vivemos uma época, não é, em que a digitalização, a informação corre a uma velocidade muito grande. Portanto, o que é que eu diria? Nós, para mantermos aqui na crista da onda, não é, e acompanharmos estas tendências, não podemos descuidar aquilo que está à nossa volta. Portanto, é fundamental, acho eu, acompanharmos aqui a evolução tecnológica, conhecermos as novas ferramentas, as novas metodologias de trabalho, por forma a consigamos dar resposta, nós empresa, àquilo que são as necessidades do mercado e nós colaboradores, àquilo que são as necessidades da empresa. Depois eu acho que há sempre aqui características individuais que também são fundamentais, não é? Portanto, isto é um bocadinho paradoxo, mas não querendo aqui fugir muito à questão, eu acho que é fundamental a forma como nós nos posicionamos, a nossa integridade, a forma como lidamos com os outros. Isto vai nos distinguir também. Portanto, eu posso ser uma pessoa que domine todas as tecnologias, mas depois tenho uma dificuldade imensa em relacionar-me, não vai resultar. Portanto, este equilíbrio entre aquilo que é a evolução tecnológica, a evolução da informação, o conhecimento, é fundamental depois a par com algumas características nossas individuais do ser e do estar, não é? Não basta saber, mas depois é preciso saber ser, estar e fazer com que isto funcione e que se concretize depois daqui num objetivo que se pretenda alcançar. Portanto, eu diria que sim. Evolução tecnológica, novas ferramentas, mantermos sempre ali com o conhecimento em dia, digamos assim, mas depois não descuidarmos a parte relacional e de inteligência emocional. Portanto, eu acho que é aqui este equilíbrio que nos pode fazer ser diferentes e distinguir-nos dos restantes colegas. Não sei se concordas. Concordo, a nível da parte de digitalização, a questão que está muito em voga agora é a inteligência artificial. Há muita coisa que já começa a ser feito pela inteligência artificial. Inclusivamente processos de recrutamento. Sim? Sim. Ok. Não, exato, eu até tenho visto, aliás, estas entrevistas online, pessoas a utilizarem a inteligência artificial como apoio, isto a nível digital, não é? Ou entrevista online, e depois presencialmente já não conseguem responder. Portanto, é preciso ter esse cuidado, basicamente estão a seguir um guião de respostas, mas depois presencialmente há essa segunda fase de entrevistas que depois não conseguem cumprir. Portanto, acho que sim, a parte digital de facto é muito importante acompanhar essa evolução tecnológica e tem muito a ver com a vossa geração. Hoje em dia é tudo muito digital, não é? E nós até do Lockheed Martin percebemos que muitos dos nossos candidatos têm muito essa vocação para o lado digital e nós até nos importamos. Eu até, por exemplo, a nível, não me importa ter um candidato que seja mais especialista nessa vertente. Mas pronto, a nível de skills, acho que a parte de compromisso acho que é importante. Um candidato tem que estar comprometido com o que está a fazer e às vezes vejo, principalmente agora na nova geração, não quero estar a dizer responsabilidade, mas às vezes algum descuido, não trazem a responsabilidade para si. E pronto, e então exige aqui um maior acompanhamento da pessoa, para a pessoa perceber realmente qual o impacto que as ações que não está a concretizar têm numa atividade, num projeto. Portanto, acho que é isso que distingue também hoje em dia os novos candidatos. Portanto, tem que ter esse compromisso que começa a falhar
Falou agora das entrevistas online e surgiu-me até aqui uma questão, Ok. que é como é que vem, agora é cada vez mais comum, como é que vem a questão das entrevistas de emprego online e teletrabalho e já não ser tão presencial? Acham que é uma coisa que vai ser negativa ou acham que não tem? Nós já muito fazemos, impacto? já fazemos as entrevistas online. Nós referimos, fazemos, nós numa primeira fase, em alguns processos de recrutamento, utilizamos a entrevista online, às vezes é mais prático, evitamos até que às vezes o próprio candidato tenha aqui alguma despesa de deslocação, mas nunca recrutamos ninguém sem pelo menos uma conversa presencial. Portanto, para nós é importante, e às vezes há um hiato gigante, por incrível que pareça, entre uma entrevista online e uma entrevista presencial. Portanto, sentimos que o candidato se sente mais escudado, naturalmente, não é? Atrás do ecrã, e muitas vezes depois falta a consistência. Ou seja, nós até validamos o candidato na primeira fase, o corpo pareceu-nos bem, correu bem, fomos encontrando aqui alguns métodos, então vamos convidar o candidato para a entrevista presencial. E já tivemos situações de houve consistência, ok, portanto realmente o candidato conseguiu manter aquilo que nos parecia positivo, mas já tivemos situações em que claramente é uma desilusão. E porquê? Fundamentalmente, porque a pessoa não se preparou e ficou convencido que com uma primeira entrevista online correu bem, não precisaria de dar muito na segunda fase. E portanto esta falta de consistência deixa-nos logo com reserva, não é? E claramente percebemos que não se preparou, relaxou, e faz grande parte da vida, também percebemos isso. O que nós temos concluído é, normalmente, quando notamos este hiato entre a entrevista online e a entrevista presencial, muitas vezes percebemos que são pessoas que trabalham maioritariamente em teletrabalho. O que é curioso, porque estão muito mais descontraídas, estão muito mais relaxadas e possivelmente até estão ali com a inteligência emocional ao lado e fazem a pergunta artificial. E rapidamente fazem a pergunta e até têm ali uma resposta. Presencialmente não é bem isso, porque nós estamos a observar a forma como a pessoa está sentada, por exemplo, a forma como demonstra interesse, a forma como interage connosco. E portanto, apesar de nós utilizarmos esse meio, não é o meu preferido, portanto, tentando manter aqui a tendência também, portanto nós acompanhamos as tendências, utilizamos esse meio, mas nunca selecionamos ninguém sem uma entrevista, sem uma conversa presencial. Sim, essa questão da flexibilidade horária nós já estamos a incorporar em certa medida, pelo menos uma vez por semana, em algumas situações 2 vezes por semana, a trabalhar em casa, mas achamos que este contacto presencial é fundamental para que as coisas realmente resultem. Esta interação pessoal é importante. E, portanto, falar hoje em dia só por mensagens escritas, apesar de trabalharmos muito dessa forma, até com as agências, até com a nossa equipa de vendedores que estão nas lojas, comunicamos muito com eles dessa forma. É importante estarmos aqui juntos e interagirmos, temos reuniões presenciais, até com clientes, nós fazemos reuniões online com eles. Por exemplo, eu faço uma apresentação a um Continente, ou um Pingo Doce, ou um Auchan, mas o que eu noto é que as reuniões presenciais com os clientes são resultam de maneira diferente, é um contacto completamente diferente. E os negócios, no meu ver, resultam mais e melhor quando estamos em contacto direto com o cliente. Portanto, nem sempre esta parte tecnológica, o facto de estarmos sempre online, é benéfico. Apesar de acharmos que é esse o caminho, acho que temos que andar aqui, fazer aqui um step back e também voltar, pensarmos um pouco mais nesse lado. Muito bem, agora como última questão, já falaram um pouco sobre isso ao longo de toda esta conversa, mas que conselhos dariam aos candidatos para se destacarem durante o processo de recrutamento e aumentarem as suas hipóteses de serem selecionados? Conhecer a empresa, procurar informação acerca da empresa para a qual estão a recrutar e por quem vão ser entrevistados,
Por vezes acontece, respondemos a um anúncio que não tem a identificação da empresa. Pode acontecer. Portanto, então, muito atento àquilo que é o descritivo do anúncio, àquilo que são a descrição dos requisitos e das responsabilidades. Também pode acontecer isto. Com a missão da empresa, eu acho que é fundamental perceberem a missão da empresa, os objetivos, a posição no mercado, se é uma empresa certificada, perceber quais são os principais concorrentes. Isto vai ajudar-vos depois, no momento da conversa, a fazerem perguntas pertinentes, ok? Não é só o entrevistado que deve fazer perguntas. O candidato é fundamental trazer questões, dúvidas, perguntas, curiosidades. Portanto, conhecer a empresa, trazer questões pertinentes, ok? Mostrar algum interesse e entusiasmo. É muito difícil quando nós estamos deste lado a tentar interagir e as respostas são sim, não e pouco mais do que isto. Também é difícil para quem está deste lado não conseguir tirar, não é? E muitas vezes é nervosismo, outra vez é falta de preparação e outras vezes é falta de interesse, não é? Portanto, se efetivamente estão interessados naquela posição, é importante mostrar algum ânimo, algo, não é? E não é vir sorrir muito, não é? É mostrar entusiasmo na conversa, é tal fazer perguntas, é questionar, é perceber qual é a estrutura da empresa, onde é que eu me vou posicionar na vossa estrutura, é perceber um bocadinho da cultura, é uma cultura mais familiar, é uma empresa mais tecnológica, tem operação, quantas pessoas estão na operação. Portanto, há várias questões e várias formas de se mostrar o interesse. E depois a postura. Não tem que ser uma postura demasiado formal, não faz sentido, mas cuidada, que é aquilo que eu costumo dizer. Há pouco a doutora Sandra dizia, já tem um ponto negativo, que chegaram atrasados. É um aspecto relevante. Eu organizei a minha agenda para fazer aquelas entrevistas. É muito chato, e passo a expressão, eu estar um quarto de hora ou 20 minutos à espera daquele candidato, quando depois tenho 2 ou 3 entrevistas a seguir, vai condicionar o último, se calhar vai estar uma hora à espera. Qual é a impressão dessa pessoa? Esta empresa é desorganizada, quer dizer, uma hora à espera, marcaram para as... Portanto, a apresentação, a imagem é fundamental, o comportamento, a atitude, o mostrar interesse é fundamental e a pontualidade também. É isso. Ok. Doutor José e doutora Irene, agradecemos a vossa disponibilidade para a realização desta entrevista e por partilhar a sua experiência connosco. De certeza que as suas respostas serão muito valiosas para quem deseja iniciar a sua procura por emprego e ajudar-nos a preparar-nos para futuras oportunidades. Mais uma vez, obrigado pela partilha e esperamos poder aplicar estes conhecimentos com sucesso no futuro. Muito bem, Obrigado. obrigada.